O tal PL da anistia é só mais uma bandeira de mobilização da extrema-direita e seu adiamento na CCJ da Câmara pode significar uma derrota mais rápida dessa proposta. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quarta-feira, 11 de setembro, são agora 6 horas da tarde, e a CCJ da Câmara dos Deputados decidiu adiar a votação do tal PL da anistia. PL da anistia que os bolsonaristas têm usado, inclusive, como barganha para as eleições das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na CCJ da Câmara, os bolsonaristas tentaram aprovar o projeto, criando inclusive muita confusão, para deixá-lo apto à votação em plenário daquela casa. Mas, como já falei, o tema acabou adiado nesta quarta-feira, 11 de setembro, para ser rediscutido na comissão somente após as eleições municipais. E isso pode significar uma derrota maior do que parece. O fato de ter sido adiado foi por falta de votos na comissão, e esse adiamento pode significar ainda uma antecipação da pá de cal nessa conversa toda, nessa lorota aí que a extrema-direita tenta impor ao país. Os bolsonaristas seguem usando suas bandeiras de praxe como instrumento de mobilização permanente, no repeteco do mantra de agirem contra o sistema. E se o tal PL for aprovado, seja somente na CCJ ou mesmo em plenário, só vai servir para isso mesmo, instrumento de mobilização. Ter um mote para mobilizar pessoas é a forma mais rápida de você garantir adesão a grupos, a partidos, a segmentos, etc. É evidente que se o tal PL for aprovado pelo Congresso Nacional, porque CCJ, plenário da Câmara, vai para o Senado, comissões do Senado, plenário do Senado, etc., então o Congresso Nacional, e depois acabar sendo promulgado pelo parlamento porque o Lula não vai sancionar tal projeto de lei, não vai sancionar tal coisa. Então cabe, quando o presidente não sanciona um projeto de lei, o parlamento promulga. Promulgado, o Supremo derruba em seguida, basta qualquer ente apto a apresentar uma ação de inconstitucionalidade e o Supremo vai votar essa coisa aí e vai derrubar, evidentemente. E os parlamentares da extrema-direita, eles sabem disso, sabem que esse projeto ele pode até no limite passar no parlamento brasileiro, mas vai ser derrubado pelo Estado brasileiro, no caso, pela representação do Supremo Tribunal Federal. Além do que, o tema ter ficado para após as eleições deste ano é tempo de sobra para as coisas mudarem bastante na conjuntura interna das duas casas do Congresso Nacional. Deixa eu explicar para vocês. O Partido Liberal, o PL, tem 93 deputados e 17 senadores. Evidentemente, possui um relativo peso nas eleições das mesas diretoras das duas casas, que serão realizadas somente em fevereiro de 2025. Os candidatos a presidente das duas casas, boa parte deles, se não todos eles, têm acenado com o PL a favor, serem favoráveis ou assumindo um compromisso de colocar o tema para votação em plenário, porque precisa, mesmo aprovado nas comissões, precisa que o presidente da Casa, da Câmara e do Senado coloque o tema em votação. E eles têm feito isso para tentar garantir ali os votos do PL a seu favor.
O tema também é usado como forma de pressionar a base do governo, essencialmente a mais alinhada politicamente com o Palácio do Planalto, mas que neste momento a base está em maior número do que a oposição fascistoide. Tomemos por base os deputados, por exemplo, que assinaram aquele impeachment lá da Zambelli, ou mesmo agora o impeachment de Alexandre de Moraes, cerca de 150 deputados. A Câmara de Deputados tem 513. Então, a depender do arrumado das disputas internas nas duas casas, a Câmara dos Deputados, o Arthur Lira anunciou hoje o apoio ao deputado Hugo Mota, mas o Elmar Nascimento e o Antônio Brito disseram que vão manter candidatura, pelo menos até o momento antes de eu gravar esse vídeo. Enfim, é a última informação que eu tenho antes de eu gravar esse vídeo, mas isso tudo pode mudar daqui até a eleição do parlamento, da mesa, e inclusive ir até ao fim das eleições municipais. Os caras não param de conversar, de articular, enfim. Então, o tal PL da anistia poderá ir para o fundo de uma gaveta qualquer, lá no Congresso Nacional. E a depender do resultado de outubro, das eleições municipais, isso pode até ganhar mais força, porque o PL deve sair bem menor do que a gritaria feita pelos bolsonaristas pressupõe. Eu já cansei de repetir aqui, o Centrão será o grande vencedor das eleições municipais, porque o Centrão é que melhor domina esse pleito das cidades brasileiras. O Centrão é eleito essencialmente pelas pequenas e médias cidades brasileiras, que são a esmagadora maioria dos mais de 5.500 municípios que o Brasil possui, e o PL deverá sair menor se a gente for comparar apenas os polos eleitorais, até porque o PT está na presidência da República. Isso tem um peso significativo, um peso importante. A meta da extrema-direita, inclusive, é ampliar o seu número de senadores nas eleições de 2026, essencialmente só para pressionar o STF com o impeachment de ministros. Mas se o desempenho neste ano de 2024 for pífio, ou abaixo do esperado, não precisa ser ridículo, né? Pífio, não precisa ser ridículo, mas se for abaixo do esperado, o sonho de uma bancada enorme no Senado ficará mais distante. Assim como a disposição dos postulantes ao comando das casas em arrumar arenga com o Supremo Tribunal Federal por algo que cairá quando o tema chegar à corte. Mesmo sendo somente uma bandeira mobilizadora para a horda fascistoide, especialmente aquela que acampou à frente de quartel, que acendeu o celular para ET vir impedir a posse de Lula, o projeto não deixa de ser um escárnio com o país. O discurso da extrema-direita diz que o tal PL da anistia é para poupar, aqui palavras minhas, os patriotários que acamparam em frente aos quartéis do Exército e que destruíram a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Mas o alvo mesmo é anistiar Bolsonaro. Inclusive, os caras alargaram o tal período de abrangência da anistia e incluíram até, pelo prazo, aqueles que puseram uma bomba no aeroporto de Brasília no Natal, na véspera de Natal de 2022. Ou seja, até aqueles que poderiam matar, sabe-se lá quantas pessoas, eles estão tentando anistiar. Evidente que a conjuntura política pode dar uma cambalhota, isso é evidente, e o tema acabar passando e até, vamos lá, entrar em vigor. Lembrando que, entrando em vigor, você tem ainda o Supremo Tribunal Federal. Impossível mesmo é a gente pintar ali o pão de azul, como diz na brincadeira, né? Nada é impossível exceto pintar o pão de azul. E a extrema-direita também joga com a história do cavalo selado. Não vai que dá, não vai que cola. É evidente que também tentam jogar com isso, né? Vamos botar aqui um projeto de lei que causa gritaria, que causa mobilização nas bolhas, nas redes, nos aplicativos de mensagem, serve para engajar a nossa turma, nosso eleitorado, com essa coisa dessa pauta aí, para anistiar os patriotas que brigam por liberdade, toda essa lorota toda. E aí precisa ir mais do que um simples discurso, porque está uma cantinela
desgraçada, uma cantiga de grilo, um repeteco. Foi assim no fiasco do 7 de setembro, na Avenida Paulista, lá que reuniu 45 mil pessoas. Basicamente, a extrema-direita virou um disco de uma música só, né? Ou uma música de uma nota só. E isso cansa. Isso cansa, de fato, inclusive para a mobilização de rua. E não, eu não estou dizendo que mobilização de rua e voto na urna é a mesma coisa. A gente não pode adotar o mesmo discurso que a extrema-direita sempre usou, inclusive como um argumento para alegar a fraude eleitoral inexistente em 2022, que era mobilização de rua, engajamento em rede social, visualizações em transmissões ao vivo, em lives, curtidas em postagens, compartilhamento, como se isso significasse voto. Mas é visível a diminuição, a queda da capacidade de mobilização de rua da base da extrema-direita. Isso não quer dizer que as pessoas que deixaram de ir para a rua nas mobilizações convocadas pelas lideranças fascistoides, fascistas que a gente tem no Brasil, deixarão de votar nesses candidatos nas eleições que existam, tanto nessa de 2024 ou mesmo nas eleições gerais de 2026. Inclusive, as pesquisas apontam, enfim, que você tem um percentual significativo do eleitorado que se identifica como bolsonarista. Por exemplo, a última que saiu da Quest São Paulo, inclusive não a do dia que eu gravo esse vídeo, mas a anterior, apontou que 11% dos eleitores paulistanos se identificam como bolsonaristas. Isso dá mais ou menos, se você comparar com a quantidade de eleitores, um pouco mais de 9 milhões, dá mais de 1 milhão de pessoas. E tinha 45 mil ali na avenida no ato de 7 de setembro, convocada para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, ato de rua, mobilização de rua, engajamento em redes sociais, etc., não seguidores, essa coisa toda, não significa que isso seja voto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, na verdade, apesar da repulsa à proposta e o fato de ainda faltar as condenações aos golpistas mais graúdos, causa essa aflição quando a gente vê esse tipo de proposta, causa essa revolta na gente. É normal que seja assim. Mas o tal PL da anistia é isso que eu acabei de dizer, não passa de mais uma bandeira mobilizadora. E de mobilização, ao menos de rua, essa turma aí fascistada está sentindo falta ultimamente.